Boa tarde, tudo bom? Meu nome é Luiz Carlos, sou professor de História e a gente está aqui na parceria com a Catraca Livre e a plataforma Salas de Educação e a gente vai falar do item da disciplina de História, né? No Enem, agora em 2019. Então, a gente tem bastante coisa para dizer e a gente podia começar aí fazendo uma reflexão sobre as expectativas da prova, né? Muito se fala aí que o Enem poderia mudar, tudo ia mudar, mas isso não vai acontecer, né? O que nós temos aí é uma prova do Enem que já tem uma história, né? Do jeito que nós conhecemos desde 2009, né? A gente tem aí toda uma legislação educacional na qual o Enem se consolida e temos a TRI também, né? A teoria de resposta ao item, que ela, para existir, para ser coerente, como é a proposta dela, ela precisa de questões calibradas, né? Essas questões, para serem calibradas, elas são testadas aí num período de 2 anos, 1 ano antes da prova. Então, todas as questões que estarão no Enem, de qualquer uma das 4 áreas, elas já foram testadas aí há pelo menos 1 ano, né? E o que pode acontecer é isso, ter formado um banco de questões e se escolher entre uma questão ou outra, que no meu ponto de vista pode ser as menos polêmicas ou as questões que tenham aí uma conotação mais longe dessa polarização de esquerda, direita, então que isso só atrapalha a construção da prova, né? Isso para quem corrige, para quem faz, para quem comenta. Então eu acho que vai ficar muito nessa pegada, né? Questões menos polêmicas com relação ao ano passado, mas sem fugir das competências e habilidades, né? Sem fugir também aí da questão da interpretação, que é sempre muito importante aí, e dos contextos históricos, né? Então vamos começar aqui falando um pouquinho do que já existe na prova, né? Do que já existe na sequência histórica da prova do Enem, né? Do raio-x, né? No SAS a gente fez um raio-x e a gente chegou aí a uma estatística mostrando que na prova de História, a história contemporânea, né, corresponde aí a 14% das questões, 14,9%, quase 15%. Brasil Colônia, 9,4%. História Política, 6,9%, Era Vargas, 5,5% e Primeira República, 5,2%. Eu vou concentrar a fala nesse aulão aqui em cima dessa estatística, porque, obviamente, você vai se deparar com essa questão aí, com essas questões na sua prova, né? Eu também elenquei aqui as competências que mais são observadas aí nas provas, né, de História, né? A competência 1, que ela é muito importante porque ela trata aí da interpretação histórica, né, dos documentos, né, e dos aspectos culturais. Então, ali vai aparecer ou uma imagem, ou texto histórico, ou fonte, ou um próprio objeto, né, e uma interpretação a partir daí. Então, essa análise de fonte, né, esse compreender os elementos culturais, né, ele está muito presente na prova e isso a gente relaciona com a competência 1 e a habilidade 1. Né? Toda prova de História provavelmente aí vai contar com 4 ou 5 questões com essa competência. Né? Um pouco menos, umas 2 questões da competência 3, né, que é compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. E a habilidade envolvida, né, identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. Né? Então, questões que ligam aí como que o Estado e as organizações, como que elas se articulam, né, e criam aí as estruturas políticas e culturais de um determinado grupo. Outra também, vamos ali, a competência 2, né, identificar a presença, né, e aplicar as tecnologias associadas à ciência da natureza em diversos contextos. Né? E a competência 5 também é utilizar o conhecimento histórico para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania.
com a habilidade de identificar o papel dos meios de comunicação. Tem uma questão clássica que eu trouxe aqui para vocês, que é uma do Getúlio Vargas. Então tem lá a imagem, o Getúlio Vargas dando para uma criança uma cartilha e tal, numa escola, e essa questão é icônica porque ela mostra o papel, né, do Estado usando os meios de comunicação para produzir uma determinada imagem. Então, esse tipo de questão é muito recorrente, né? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada nelas aí. Eu separei algumas e ao final eu espero que cheguem aí os comentários para que a gente possa aprofundar uma delas, né? História contemporânea, né? Então, um exemplo aí de história contemporânea, o que, na minha opinião, vai ser muito o tom da prova, e talvez fique aí uma dica para a redação, mas é muito particular, viu, gente? É um professor de história falando de redação. Então, se vocês não quiserem levar em conta, fiquem à vontade. Mas a questão do terrorismo e a questão de refugiados são dois temas que são muito pertinentes aí, porque eles saem dessa questão de esquerda e de direita e traz a discussão para um nível mais central, né? Onde todo mundo tem que pensar mais ou menos dentro de um formato aí, que é um formato de segurança nacional, que é um formato da segurança dos estados, enfim, é um formato um pouco padronizado aí, que surge, né, com esses dois temas, e isso é interessante. Então, como história contemporânea, o que a gente pode observar ali, né? Eu peguei uma questão bem icônica também, né, que fala assim do Líbano, né, perguntando sobre onde se encontram os refugiados sírios, né, e essa questão do que estava acontecendo ali na Síria, né, do que estava acontecendo ali com o Estado Islâmico acuando a população, né, acuando ali aqueles grupos sociais, obrigando eles a sair da Síria, ir para a Turquia, ou procurar pelo menos a Turquia para poder chegar na Europa. Isso gera toda uma discussão e a pergunta vai trazer esse contexto, né? O que está acontecendo ali, o que é essa situação e como que a gente pode mostrar isso numa resposta, né? Então, entre as várias opiniões, entre as várias possibilidades de respostas, a gente tem ali, né, a desterritorização forçada de populações afetadas por conflitos armados. A própria resposta, se você der uma olhadinha, você vai perceber que ela dá dimensão do contexto, né? Dá dimensão da ideia de que houve um processo, né, de expulsão de pessoas e essas pessoas, de forma compulsória, de forma forçada, são obrigadas a sair dali. Então, esse é o contexto geral que você deve ter lido ali quando você está estudando geopolítica ou geografia. Lembrando que geopolítica, gente, e história se confunde muito quando a gente fala em história contemporânea. Então, vale muito a gente estar atento a esses movimentos, né, que são movimentos de grupos armados, de grupos fundamentalistas que atuam ali no Oriente Médio e tentam fazer com que as suas propostas e a sua ideia de nação sejam fixadas em determinado território. Isso vai gerar migração, né? Essa migração ela vai ter uma direção e na direção que ela caminhar a gente vai ter ali estados procurando barrar, outros estados aceitando, a população aplaudindo, outros questionando, enfim. Essa movimentação toda registrável, né? Ela vira história a partir do momento que é registrável, então a mídia, o jornalismo e tal vai registrar essa situação e isso vai virar história e é importante a gente contextualizar. No momento que vem ali um documento retratando isso, aí a gente cai lá na competência 1, na habilidade 1, que é reconhecer um documento histórico e ver aspectos sociais, culturais que saem dali. No caso aí, esse está indo para a competência 2, para a habilidade 8, né? Só para resgatar ali, da competência 2, a gente vai estar tratando da questão do reconhecimento das ações das nações e dos estados na formação da cultura, e de aspectos econômicos também. Deixa eu ir para uma outra também, outro exemplo
depois, assim, se vocês quiserem, eu posso voltar nas perguntas em cada uma das questões. Então, história contemporânea, que vai lá marcar os seus 15%, e do raio-x, e o Brasil Colônia, né, que vem logo na sequência, né? O Brasil Colônia, vamos lá, vamos pensar o seguinte, que a gente tem um período, né, na história do Brasil, em que o Brasil ele é dominado aí por Portugal, e tudo aquilo que acontece aqui no território, ele vai estar sujeito às vontades da metrópole, né? Então, esse contexto vocês têm que sacar, esses contextos vocês têm que saber muito bem, né? Existe uma metrópole e existe uma colônia, né? Essa colônia determina o que vai acontecer essa metrópole determina o que vai acontecer na colônia. Esse período que vai ali do século XVI, né, até a independência do Brasil, ele é marcado por um contexto, o contexto da plantation, né, da grande propriedade monocultural com mão de obra escrava e produção voltada à exportação. Parece um mantra, mas é legal a gente pensar, né, o que é essa plantation, né? É grande propriedade monocultural, então a gente imagina lá todas aquelas terras, né, voltadas à produção de cana, com mão de obra escrava, né? E isso nesse período vai configurando a formação dos grupos sociais no Brasil, né? A produção ali é voltada toda à exportação, nada fica aqui, nenhuma riqueza que é produzida ali fica aqui, é toda enviada para a metrópole. E, enfim, aí a gente, onde teve plantation tem miséria, então você imagina que nesse cenário todo, né, de apropriação da mão de obra, de exploração da mão de obra, de exploração dos recursos naturais, de violação de todos os direitos também, e também de expropriação econômica das riquezas da terra, o que tem ali? O que sobra? A pobreza, né? A miséria e o enriquecimento da metrópole. Bom, esse é o contexto geral. Então, vocês imaginam o seguinte, a força que os estados, né, as metrópoles tinham que fazer para manter essa situação do jeito que ela precisava. Então, algumas rebeliões foram sufocadas aí, a gente tem aí várias delas, mas a gente pode pensar em Zumbi dos Palmares para dar aqui como exemplo, né, de resistência. Enfim, esse é o período colonial brasileiro. E a gente tem que pensar também quais eram os produtos aqui que se explorou, né? A princípio, né, o pau-brasil, mas o pau-brasil é um período muito curto, depois a cana-de-açúcar e depois também a questão do ouro, né? Então, nesse contexto todo, né, você imagina quantas forças, quantos interesses tem aí de outras nações querendo ser colônia, aliás, querendo ser a metrópole e controlar as nossas riquezas aqui. Essa questão é bem icônica em relação a esse período, né? Eu vou ler para vocês aqui, ó. A rebelião luso-brasileira em Pernambuco começou a ser urdida em 1644 e explodiu em 13 de junho de 1645, dia de Santo Antônio. Uma das primeiras medidas de João Fernandes foi decretar nulas as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. Houve grande adesão da nobreza da terra entusiasmada com essa, né, proclamação heróica. Então, vocês imaginam, tem um período dentro do período colonial, período dentro de um período, que é a União Ibérica, né, que vai lá de 1580 a 1640. Né? A União Ibérica foi quando a Espanha mandou em tudo, né, inclusive nas colônias aqui. Então, mandou toda a Península Ibérica e tudo aquilo que pertencia à Península Ibérica passa a pertencer para a Espanha. Né? Vale estudar esse contexto. É um conteúdo, é facinho, não tem nada ali para a gente se perder em muitas reflexões, né? Mais conteúdo mesmo. E nesse período, a Espanha tem uma péssima relação com os holandeses e tira os holandeses da jogada, que era para quem Portugal vendia a produção, né? O açúcar bruto, né? O pão de açúcar, né? E esse pão de açúcar era vendido para os holandeses refinavam, agregava valor, transportava para a Europa e vendia lá para a Europa, para todo mundo lá, só eles vendiam, né? E aí a Espanha resolveu tirar eles dessa jogada e a Espanha fazia tudo isso, né? A Espanha queria controlar desde a produção até a venda de escravos.
A Holanda, não contente, invadiu, né? Uma tentativa frustrada pela Bahia, depois invade ali por Pernambuco e aí tem sucesso. E eles ficam um tempo ali. E aí eles começam a emprestar dinheiro lá para os senhores de engenho portugueses, né? E esses senhores de engenho acabam até apoiando inicialmente aí os holandeses, porque os holandeses precisam, né, se consolidar ali como Estado. E, bom, quando Portugal volta, né, ao controle do território brasileiro, da colônia brasileira, eles vão expulsar os holandeses. E a melhor maneira de fazer isso foi anulando as dívidas que esses senhores feudais tinham adquirido com os holandeses. Os holandeses saem e vão embora, né, mundo afora. Pega todo o know-how que eles aprenderam aqui, leva para as Antilhas, começa a produzir açúcar lá. Portugal não consegue restabelecer aqui. E os holandeses ganham muito dinheiro, uma infinidade, e sobe mais um pouquinho em direção ao hemisfério norte e fundam uma cidadezinha pequenininha chamada Nova York. Então, se vocês pensarem aí que Nova York podia ser em Recife, então não deu, os portugueses expulsaram eles. Bom, enfim, qual que fica a resposta aí, né? A pergunta, e eu queria que vocês dessem uma atenção ao enunciado aí, ó. Deixa eu ler daqui porque está mais fácil. O desencadeamento desta revolta na América portuguesa seiscentistas foi o resultado do... Olha só, percebam, gente, como não tem negação no enunciado, não tem pegadinha, não tem uma retórica reversa, né, do tipo o que não corresponde ao texto e tal, não. Por regra, toda a questão do Enem, e acabou sendo padrão para um monte de outros certames, o enunciado aí tem que ser claro, direto e objetivo, né? Então ali está dizendo, o desencadeamento dessa revolta na América portuguesa seiscentista foi o resultado do alternativa E. Olha só como casa com o contexto. Interesse econômico dos senhores de engenho. Lógico que esse tinha interesse, né? Eles queriam, enfim, saldar suas dívidas e seguir, né, zerados aí com Portugal, né, se livrando dos holandeses. Então, é muito importante vocês entenderem o seguinte, o contexto, né, ele não é difícil de se adquirir em história, né? Tenta departamentalizar a história do Brasil colônia, ou a história do Brasil, a partir de Pedro Álvares Cabral, né? Brasil pré-colonial, que vai mais ou menos até 1530, Brasil colonial, 1530 até o Dom Pedro I, pelo menos, né? E aí tem a fase monárquica, Dom Pedro I, aí tem o período da abdicação, né? Aí tem lá o período das regências, Dom Pedro II e pronto. Aí você já sacou, já fechou todo esse Brasil, que é um Brasil liderado por portugueses, né? Depois aí vem a República, né? A partir de 1889, e aí a gente vai falar disso daqui um pouquinho. Mas essa parte que vai até a República é muito bom você departamentalizar, repetindo, pré-colônia, colônia, primeiro reinado, regências e segundo reinado. Cada um tem uma característica muito peculiar e não é difícil, é muito simples você entender as relações ali. Seguindo, né? Ainda na história política, que corresponde a uma parte significativa da nossa estatística, né? De novo, olha só, aqui ela vai trabalhar a competência 1, habilidade 1, que deixa eu ler ali, isso, obrigado. Competência 1, habilidade 1, né, que é você analisar a fonte e interpretar. Então, você tem duas fontes ali, um texto do PSD e um texto da UDN, né, e os dois falando de capital estrangeiro, né, e ele está falando ali dentro do contexto do Getúlio Vargas, né. Considerando as décadas de 1950 e 1960, aí, como eu falei, da mesma maneira que você departamentalizou a primeira parte da história do Brasil, a parte republicana também você departamentaliza para poder estudar. E aí atribui as características a elas, né? Então você tem ali a Primeira República, né? Então tem características muito peculiares, tipo cabresto, República do Café com Leite, a Primeira Guerra Mundial acontece ali, o Brasil só produzia café, então todo mundo comprava café do Brasil, durante a guerra ninguém mais comprava café, e aí o que aconteceu? Todo mundo quebrou, o Brasil ainda não sabe se ele é capitalista ou se ele não é capitalista, porque só vende café e isso gera um tipo de economia muito ruralista, então se tem a necessidade ali de
de expandir, né, os grandes centros. Depois você tem ali a Era Vargas, né, que promete acabar com essa política do café com leite e dar um ar de modernidade para o Brasil. Isso aí vai por um bom tempo, vai até 1945. Em 1945, os fascistas que apoiavam, pelo menos na cabeça do Getúlio Vargas, o seu ideário ali na Era Vargas, todos caem, né? O Mussolini, o Hitler, enfim, e isso faz com que ele saia do poder também, né? O golpe branco, e aí começa um outro período do Brasil aí, que é um período democrático, né? Com Dutra, que vai de 1945 até 1964. Então é muito bom a gente saber disso, né? Aí depois de 64 até 1985 a gente tem aí, né, a ditadura militar brasileira. Depois de 85 tem um período pequenininho ali de reorganização política e a gente tem o período constitucional de 1988 até agora. E espero que fique um bom tempo constitucional. E o que a gente precisa entender ali? Então, pegando ali que a gente está na época da democracia ali, né? Voltando aqui para o quadro, 1950 e 1960. Quem é que está governando o Brasil ali? Então, a gente tem o final do governo Dutra, a volta do Getúlio Vargas de forma democrática, não tem mais nada a ver com aquele Getúlio lá da Era Vargas, que acenava lá para o movimento integralista, que acenava lá para o fascismo, que ficou na dúvida quem ele ia apoiar na Segunda Guerra Mundial. E a gente tem ali, né, até o Juscelino Kubitschek, aí tem um pouco de instabilidade ali até 1960, mas ainda está no decurso democrático. Qual que é a pegada ali da década de 50? Tem algumas características, né? Você vai decompondo por década também. Você tem a construção da Bossa Nova, você tem ali o Brasil, né? Acabou a Copa do Mundo, por exemplo, não tinha condições de fazer Copa do Mundo na Europa por causa da guerra, então 1950 é como se o Brasil fosse redescoberto, né? E todas as atenções voltadas para o Brasil, as indústrias automobilísticas vindo aqui, um forte apego nacional, né? A criação da Petrobras, da Eletrobras e tal. O Getúlio Vargas com esse discurso de tornar nacional, tornar o Brasil forte, a gente não pode ser um quintal dos Estados Unidos, a gente tem que ter a nossa produção aqui. Então, essa é a pegada, né, da década de 50. Algumas dessas forças vão levar o Getúlio Vargas ao suicídio, mas também valeria uma aula à parte aí para a gente colocar uma lupa em cima disso. Então, voltando lá para o quadro, olha só, né? Considerando as décadas de 1950 e 1960, então por isso que eu dei esse contexto para vocês. O enunciado pressupõe que você conhece, né, esse período da história brasileira e década de 50 e década de 60. Então, no Brasil, os trechos dos programas do PSD e da UDN convergiam na defesa de... Cara, é muito claro aí o que a gente lê nesses trechos, né? Ela falando de capital estrangeiro, olha, é indispensável manter o clima próprio à entrada de capitais estrangeiros, e a UDN dizendo assim, ó, apelar para o capital estrangeiro necessário para os empreendimentos de reconstrução nacional. Então fica aqui, ó, é só ler, uma questão de interpretação, analisou a fonte, tem uma ideia do que é o contexto, né, de tanto dinheiro estrangeiro entrando aqui, só pode ser a alternativa E, né, captação de recursos no exterior. Então, às vezes, quando a gente conhece o contexto, quando você se debruçou ali minimamente pelo contexto, você começa a ter uma segurança para responder questões de história. E as questões de história e de geopolítica, basicamente, é ler, interpretar, e o enunciado ele já te dá mais ou menos ali a indicação do que vai ser a resposta, né? Vamos para mais uma. Olha lá, essa daqui foi a que eu trouxe para vocês. Essa daqui para falar da Era Vargas, que muito cai, né? 5,5% das questões aí de história do Enem. Né, o Vargas, né, sempre jovial, né, e servindo como exemplo, né, a ser seguido nas escolas e tal. Então, isso era a capa da cartilha. Então, imagina o grau de aparelhamento que esse povo, né, se valia, né? Então ele está entregando aí uma cartilha para os estudantes nas escolas do Brasil inteiro, na qual ele aparece lá como grande exemplo a ser seguido, né?
tem duas competências aí, a gente pode ficar em dúvida, né? Na competência 1, que é a interpretação de fonte, e na competência 5, que é a utilização dos recursos da mídia, né? Como propaganda política e tal. Então, nessa competência você tem que ser capaz de analisar isso, de observar isso. Então, a questão fica bem clara, ó. Essa imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo com o intuito de... Como essa daqui eu acho que é a última, ou a penúltima, eu vou ler os distratores, né? Então, olha só, destacar a sabedoria inata do líder governamental. Perceba por alguns absurdos que eles ficam no distrator, que isso, né, te dá um alento para você perceber que toda a prova de humanas, dos distratores, sempre você vai ter lá 2 ou 3 que são absurdos, né? E aí você vai filtrando no sentido da resposta, né? Ó, atender à necessidade familiar de obediência infantil. Essa é uma dos absurdos. Promover o desenvolvimento consciente das atitudes solidárias. Complicado, né? Conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático. Estimular o interesse acadêmico por meio de exercícios intelectuais. A resposta, né, fica aí na D, que é conquistar, olha só, eu vou ler e vou voltar na imagem. Conquistar a aprovação política por meio de apelo carismático. Vocês não veem isso na resposta, na imagem? O apelo político, o carismático, né, a tentativa de ter ali a segurança. Tem até um poeminha aqui, ó. Deve ter sido escrito inclusive por ele. Mas vamos lá. Primeira República, né? Pegando aqui mais um, né, do nosso registro, né? Então, vamos ler ali e ver do que se trata. Olha só. Rodrigo havia sido indicado pela oposição para fiscal de uma das mesas eleitorais. Pôs o revólver na cintura, uma caixa de balas no bolso e encaminhou-se para seu posto. Notem que isso é um documento, tá, gente? É trecho, né? É documento porque é trecho de um livro, né? De um conto do Veríssimo, né? E é importante que a gente esteja sabendo que a gente está analisando uma fonte. Então, aí já deu lá, né, a competência 1, habilidade 1. Né? A chamada dos eleitores começou às 7 da manhã. Plantados junto da porta, os capangas, né, do Trindade ofereciam cédulas com o nome dos candidatos oficiais a todos os eleitores que entravam. Estes, em sua quase totalidade, tomavam docilmente os papelotes e depositavam-nos na urna, depois de assinar a autêntica, né? De assinar a autêntica, é isso mesmo. Os que se recusavam a isso tinham seus nomes, né, assintosamente anotados. Então, vamos entender o que a gente leu aí. Tem uns caras armados, né, na porta da zona eleitoral, e aí os eleitores vêm vindo, eles entregam um papel, eles entregam a cédula pronta já, né, com um X no candidato, e fala para o cara, ó, você assina ali a lista e coloca na urna o que eu acabei de te dar agora. E quem fazia isso, ok, e quem não fazia isso tinha um nome lá anotado, olha só, fulano se recusou a pegar e tal. O que é isso, gente? É o voto de cabresto, né? É o voto de cabresto. Tem uma imagem clássica deles, que vocês que estão estudando já devem ter visto, que é aquele, o eleitor, né? E aí a imagem do eleitor é como se fosse um cavalo, e o cavalo com o próprio cabresto, assim, né? Para não poder olhar dos lados. Então, essa é mais clássica. Esse é o texto que reproduz aquela situação. Então, a pergunta que fica é assim, ó, Érico Veríssimo tematiza em obra ficcional o seguinte aspecto característico da vida política durante a Primeira República, né? Repressão explícita ao exercício de direito. Isso é o quê? É o voto de cabresto. Vamos só dar uma olhadinha nas outras, nos distratores? Identificação forçada dos homens analfabetos. Não faz muito sentido com o texto que a gente leu, né? Monitoramento legal dos pleitos legislativos.
Se fosse ilegal, seria essa a resposta, né? Mas é monitoramento legal. Não era legal, né? Não estava na Constituição que precisava de capanga na porta armado entregando cédula preenchida. Propaganda direcionada à população do campo. É uma propaganda um tanto quanto fora do contexto, né? Então, se trata de uma propaganda, se trata de uma coação. Cerceamento policial dos operários sindicalizados, né? É um cerceamento, não sei se policial ou não, mas também não está falando nada ali de operários sindicalizados. Então, voltando, né? Olha só, Primeira República, pegando ali uma das características mais icônicas, né? Além da República do Café com Leite, você tem o quê? O voto do cabresto, né? Que mantinham sempre as oligarquias no poder. A gente aqui, 30 minutos, né? A gente já vai aí para as perguntas. Eu elenquei alguns temas que a gente está chamando de temas quentes, né? Então, Tratado de Versalhes. Estudem Tratado de Versalhes. Por quê? Porque faz 100 anos que o Tratado de Versalhes foi assinado, 1919, 2019, e ele tem uma particularidade que é muito interessante. Ele marca o início dos Estados Unidos como a polícia do mundo, né? Ele marca, né, a chegada dos Estados Unidos como aqueles que vão decidir os destinos de muitas nações, né? Então, os Estados Unidos senta à mesa em Versalhes para tratar, por exemplo, da vida da Alemanha. E aí ele pega gosto ao longo do século XX por isso. Outro tema quente, deixa eu abrir aqui, pode ser? Modernização conservadora, a gente pegar aquela parte do Segundo Reinado que começa a trazer os aspectos capitalistas para a economia brasileira e, ao mesmo tempo, né, consolida, por exemplo, a monarquia aqui no Brasil, né, a presença de Dom Pedro II nas decisões, né, e vai equilibrando ali a tentativa de modernizar a economia com a tentativa de libertar os escravos. Isso vai demorando um pouquinho, de 1850 até 1888, né? E isso é importante também. Mais uma, construção da América, né? A ideia dos povos que vieram para cá, esse choque cultural entre os europeus, as populações que aqui estavam, os africanos que vieram para cá ser escravizados. Então, essas relações entre esses povos também é um importante tema agora para esse Enem 2019. A Guerra Fria, né? Principalmente após a Segunda Guerra Mundial ali, onde a coisa fica um pouquinho mais tensa e mais forte, né? Onde que existe ali de fato e bem visível a polarização entre Estados Unidos e União Soviética, cada um buscando suas zonas de influência, né? Então isso é importante você saber, eu acho que isso vai fazer parte da prova, na minha opinião. E a imprensa antes e depois da internet, que dá um bom prato aí para a gente trabalhar as questões em torno da importância da imprensa, em torno também da produção documental, da produção da história. Então esses são os temas que a gente entende que são temas de atualidades. Agora a gente vai ter perguntas. Deixa eu lê-las aqui. Eu vou segurar o celular na mão, tudo bem? André Hever, o conteúdo de provas anteriores pode me ajudar? Claro, né? Principalmente porque a gente está falando de um raio-x que se baseia nas provas anteriores, né? Então, muito. Leia as provas, veja aí a dinâmica da construção das questões. A gente está falando de 2009 para cá, viu, André? Vinícius, posso recorrer a canais do YouTube para aumentar minhas fontes de informação? Claro. Tem uma coisa legal, né? Principalmente se você consegue fazer um filtro entre o que é bom e o que é ruim. E se você consegue fazer um filtro, agradeça a sua escola, você aprendeu a filtrar lá, né? Então isso é muito legal. Parabéns para os seus professores, para a sua escola. E busque, né, sempre canais confiáveis, procure lá os que têm mais view, né, tenta fazer essa relação e vai por aí também, muito bom. André, às vezes tenho dificuldade em associar certos períodos da história. Existe algum método fácil de memorização? André, associar certos períodos, né?
Eu gosto da linha do tempo. Me disseram que eu não ia usar, que eu poderia usar aqui. Eu falei, não, eu não vou usar, mas acho que eu vou usar. Olha só, é a tal da linha do tempo, né? Então, essa linha do tempo, a gente chama, né, a partir de 1930, né, a Escola dos Análises, junto com outros historiadores, organizaram a história assim. E assim ficou, né? É um pouco europocêntrica, mas é muito interessante. Isso aqui chama quadripartismo histórico. Então, pressupõe a divisão em 4 períodos, né? Idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. O preconceito era tanto que nem deram nome para a Idade Média, chamaram de meio. Essa tem nome, essa também, essa aqui não. Coitada. E tem tanta produção aqui, é tão rico. Então, eu acho que é legal você fazer isso. Se você estiver pensando no Brasil, usa a mesma situação, né? Tenta ver onde que está o Brasil aqui. O Brasil, ele está mais ou menos aqui, ó, né? Daqui para cá. Então, quais eventos, né, que acabam culminando aí na influência da construção desse Brasil, né? Então, entre eles, a gente pode pensar a Revolução Industrial, antes o Iluminismo, né? Um pouquinho antes, aí tentando pensar na cabeça do Pedro Álvares Cabral, o Renascimento, né? Então, eu acho que a linha do tempo, a cronologia, a organização cronológica dos temas, eu acho que é uma situação bem bacana aí para a gente pensar a fixação, né? Vamos para mais uma aqui. Espera um pouquinho. Mônica, existe um período histórico que sempre cai no Enem? Contemporâneo. Se a gente pensar, o contemporâneo vai cair, porque dali você pensa que você tem, do iluminismo para frente, você tem um monte de situações que vão ser base para fenômenos históricos, né? O iluminismo, propriamente dito, a Revolução Industrial, né? A Primeira, a Segunda Guerra Mundial. Então, esse período é um período que sempre cai. Então, tenha certeza que você vai se deparar com ele na prova de história. Devo me preocupar em memorizar datas? Não, não. Eu acho que se você tiver uma organização dos períodos históricos, é bacana, né? E aí tem menos datas para você imaginar, tipo, né, onde começa a Idade Média, onde termina, né? Onde começa a Idade Média, onde termina a Idade Média. E esses elementos são básicos, mas além disso, né, era legal que você soubesse, dentro desses períodos, aquilo que os caracteriza, né? Uma data, ela te reporta, né, a um contexto, né? Então, se você, por exemplo, né, a gente pode falar que data não é importante, mas só para fazer um contraponto, né? Se eu falar, por exemplo, 1950, no Brasil, você tem que imaginar que a gente está vivendo um período de democracia, né, e um período aí governado por Getúlio Vargas. Eli Carlos Vieira. Professor, você acredita que é preciso ter atenção redobrada às famosas pegadinhas? Não tem pegadinha, o Ed Carlos, não tem. Imagina que uma pegadinha seria motivo de ações, né, e de interpelação por um monte de aluno. Então, esse negócio de pegadinha não tem no Enem, fica tranquilo, tá? Os enunciados são sempre claros, objetivos e afirmativos, então não tem pegadinha. Isso já faz tempo. Se tiver, você pode ter certeza que é anulado. Letícia Moreira, em quais temas atuais preciso dar mais foco nos estudos? Nunca sei por onde começar. Ô Letícia, Idade Contemporânea, né, Iluminismo, que constrói o Ocidente, né? O Iluminismo constrói até o jeito da gente sentir no Ocidente. E só para ficar o registro aqui, vamos dar o crédito, né? Um dos principais iluministas é o Rousseau, que é um pedagogo, um profissional que a gente deveria valorizar muito mais no Brasil hoje. Então, o iluminismo, a Revolução Industrial, que também determina
o surgimento, né, de duas classes sociais antagônicas, né, a burguesia e o proletariado, e elas vão ficar lutando ali por participar do poder. Então a gente tem que pensar isso aí não é uma questão de ideologia, né, é uma questão de história. Você tem dois grupos, esses grupos vão passar, pelo menos do século XVIII até agora, tentando se fixar no poder, pelo menos por um tempo, para gerar conquistas para seus grupos, né? Os burgueses tentando fazer com que o Estado seja cada vez mais burguês e os proletários chegando no poder, fazendo com que o Estado seja mais proletário. Não temos e não tivemos um Estado só burguês ou um Estado só proletário, né? O que a gente teve foi uma luta de classes e essa é a história, né? Ditadura ainda cai bastante. Ditadura, imagino que a Letícia está falando aqui de ditadura militar brasileira. Olha, Letícia, eu tenho... vamos imaginar, né? Imagina que ano passado, na prova do Enem, ficava uma discussão. O tema da redação vai ser de golpe militar. Aí eu ficava pensando assim, será que o Temer vai chamar 5 milhões de pessoas para perguntar se foi golpe ou não? Então, acho que não. Do mesmo jeito, eu acho que esse governo também não vai querer chamar 5 milhões de pessoas para ficar fazendo um debate político na prova, o que não é legal para ele, né? Eu acho que se cair, pode cair também com outros nomes, por exemplo, período da Revolução, né, brasileira de 64, período do regime militar, né, para ficar mais brando, em vez de colocar revolução, se coloca regime, e aí ninguém sabe do que está falando, se é ditadura ou se é revolução. Então, fica atento a isso, né, estuda, é um período bastante rico de produção, principalmente de produção cultural, né? A gente tem aí o nascimento da MPB, a gente tem aí os grandes festivais, a música como resistência, a gente tem bastante coisa a ser explorado aí, né? André, como responder questões referentes à ditadura, ditadura se o atual governo não reconhece o período dessa forma? Então, aí, eu acho que o termo ditadura não vai aparecer. Se aparecer, vai ser uma grata surpresa. Eu acho que vai aparecer como regime, mas isso não muda a análise. Se colocar lá uma fonte para ser analisada e essa fonte estiver apontando para alguma coisa do tipo, olha, vamos dar um exemplo, né? Só para não pegar ninguém de surpresa. Durante o regime militar, 50 quartéis foram atacados e esses quartéis morreram 25 militares, né? Aí está lá a fonte embaixo, assim. Entre as alternativas, pode ter algumas, o enunciado poderia ser assim, a quais grupos abaixo pode ser, quais grupos não, mas o que motiva isso? Aí coloca lá, sei lá, ações armadas de grupos de esquerda. Pode ser que apareça uma questão dessa, não duvido, né? E se aparecer também, a interpretação, pensa bem, ó, competência 1, habilidade 1, você está interpretando uma fonte, você não está dando a sua opinião política, você está interpretando uma fonte que está lá. Então, eu acho que é bom se ater a isso enfim. As redes sociais podem me ajudar nos estudos? Sim, se você souber fazer filtro. Letícia, tem algum tema de história que sempre cai? Sim, Letícia, história contemporânea, cai bastante, né? E aí, história contemporânea tenta se fixar, se for falando do Brasil, em Primeira República. A situação política atual do Brasil poderia ser tema do Enem desse ano? Eu corto o meu braço direito fora. Mas, se você quer... É uma boa possibilidade de treino, na minha opinião, tá? Treinar essa situação aí, eu acho bem legal, porque vai te dar subsídios, argumentação, né? Tese, antítese e tal, você vai ficar boa em questão de argumentação. É um bom treino, mas eu acho que não cai, não. Eu continuo apostando. É legal a gente pensar no que não cairia. Acho que não cairia nada de meio ambiente. Eu acho que a questão da mulher, embora esteja muito importante, foi muito explorada em outros, e esse, né, governo, eu acho que não vai ter muito interesse em trazer essa discussão de volta. Mas terrorismo e refugiado e violência urbana, isso são temas que são legais. E se você aí é capaz, viu, Marcela, de discutir a situação
política atual do Brasil numa redação argumentativa, você vai fazer qualquer uma muito bem. É isso. Agradeço aí a Catraca Livre, agradeço ao SAS, Plataforma de Educação, agradeço a todos os envolvidos aqui, os jornalistas, as pessoas que estão aqui nos apoiando, que estão trabalhando enquanto eu estou falando aqui. E obrigado a todos vocês que acompanharam aí, me sinto muito honrado de estar falando de história, espero ter contribuído com alguma coisa. Muito obrigado.